Então, pessoal, então aqui a gente vai apresentar a nossa primeira aula, né? Como quebrar tendo lucros, tá bom? E para isso, vamos lá. Eu vou te mostrar uma planilha que eu fiz especialmente para essa aula. O que que a gente vai aprender nessa aula, pessoal? A gente vai aprender qual é a diferença entre a DRE e o fluxo de caixa, de forma sucinta, né? O que é o regime de competência e de caixa, também de forma resumida. E, obviamente, como a falta de atenção no caixa pode te levar à falência da sua empresa. Então, pessoal, vamos lá. Aqui eu montei, então, um modelo de DRE e um de fluxo de caixa. E vamos entender rapidamente um breve resumo do que é a DRE. É um reporte, um relatório onde a gente vai ver a natureza do nosso lucro, né, da nossa capacidade operacional de gerar um resultado positivo ou negativo, tá bom? Então, a receita bruta, eu coloquei aqui alguns níveis, receita de prestação de serviço. Então, aqui é o que eu vendi. Olha que bacana. É o que eu faturei, né? Então, não é eu faturei 110 mil ali para o meu cliente, né? E, na verdade, é, só um ponto muito importante, o faturamento, na verdade, pode ser diferente da receita. Na maioria das vezes é igual, mas o seu cliente pode ser um cliente mais complicado. Ele pode dizer o seguinte: olha, por mais que o serviço tenha sido prestado nesse mês, eu quero que você fature no mês que vem. Então, na verdade, aqui é quando acontece o fato gerador. O serviço foi prestado dos 110 mil em janeiro, então a competência dele em janeiro e o valor todo vem para janeiro, tá bom? É bem diferente do fluxo de caixa. No fluxo de caixa, eu coloquei aqui algumas linhas que elas são relacionadas a essas duas linhas da DRE. Mas aqui é como nós vamos receber aqueles valores ali de cima, tá, pessoal? Então é quando ele vai entrar no nosso caixa, no banco, na conta bancária da nossa empresa, tá bom? Então, olha lá. Temos aqui, então, receitas de prestação de serviço, receitas de vendas de produtos, né? Ok. Depois, na DRE, a gente tem a dedução das receitas. São impostos, né? Pode ser PIS, COFINS, ISS, temos várias naturezas para esses impostos. E ele tem, geralmente, uma alíquota, um percentual em cima do valor de receita, tá bom? Naturalmente, nós já recebemos esses valores deduzidos no caixa, né? É muito comum a gente já deduzir esses valores daqui. Então, você pode ver que o valor que a gente tem aqui em cima já não é igual aqui de baixo, porque o que a gente recebe já é deduzido, a gente já deduz aqueles impostos, ok? Então, aqui a gente tem uma linha muito famosa, é a mais utilizada para criação de indicadores relacionados à DRE, que é a receita líquida. Depois a gente vem para os custos, né? A gente vem para o lucro bruto, que são as receitas menos os custos. Os custos estão relacionados também à prestação de serviço e do produto vendido, tá, pessoal? Obviamente, essa matéria é extremamente simplificada, tá, pessoal? Depois nós temos nossas despesas operacionais. Aqui eu separei ela como despesas administrativas e de pessoal. Obviamente, pessoal, a gente também pode destrinchar isso aqui com despesas administrativas, despesas de P&D, que é de pesquisa e desenvolvimento, despesas comerciais. Então, de acordo com o seu negócio, a gente vai ter uma combinação de distribuição diferente aqui dentro desse grupinho, tá bom? Mas aqui a gente simplificou para a gente entender a didática aqui da nossa aula. Então, vamos lá. Depois nós temos um EBITDA. Esse EBITDA também ele está sendo apresentado de forma simplificada, tá bom? A gente não está considerando que a gente tenha depreciação e amortização. Para quem não sabe o que é isso, não tem problema, mas para quem sabe, já está entendendo que a gente desconsiderou aí a depreciação e amortização que tem lá nos custos da empresa, tá bom? Deixamos aqui para simplificar depreciação e amortização. Por último, nós temos então aqui embaixo, pessoal, o imposto de renda ICS-LL, que é o imposto em cima do nosso lucro, tá bom? Pode ser em base de lucro presumido ou lucro real, mas é uma estimativa em cima de quanto a gente tem de lucro, de forma bem simplificada. Então, o que quer dizer, pessoal? O custo é referente àquele serviço que a gente prestou em janeiro. Também não quer dizer que você pagou esses custos, entendeu? Quer dizer que ele é referente àquela prestação de serviço. Esse é o custo daqueles produtos vendidos. Então, se você tem um estoque, comprou um estoque enorme daquele produto que você vendeu no mês de janeiro, ele não entra aqui. Tá? O estoque é uma coisa que vai lá para o balanço patrimonial, mas ele sim, ele aparece no fluxo de caixa, porque você desembolsou. Então, resumindo, a DRE você vai analisar o resultado referente ao que você
prestou de serviço, aquilo que você vendeu, o custo está atrelado às receitas e às vendas ou prestações de serviços desse mês, tá bom? As despesas operacionais também são referentes ao fato gerador daquele mês e imposto de renda também. Então, quer dizer, a sua DRE ela pode estar totalmente descasada do seu fluxo de caixa. Por quê? Porque a gente paga, a gente tem negociação, a gente tem várias formas de atuar com o fluxo de caixa, tá bom? Nesse modelo aqui, pessoal, eu estou tendo lucro todo mês aqui, olha que bacana. Eu estou tendo receitas, custos, despesas, impostos, né, que levam a um resultado positivo mensal. Olha que bacana. Então, eu estou tendo lucro. Olha que bacana, eu tenho lucro todos os meses aqui nesse meu exemplo, tá bom? E no fluxo de caixa, vamos ver aqui, o nosso fluxo de caixa ele é composto pelos recebimentos e pagamentos, né? E aqui eu tenho a geração líquida de caixa. Quanto foi movimentado naquele mês, o valor absoluto, que é recebimentos menos pagamentos, que é este menos esse daqui. Tá vendo, pessoal? E olha só, ele está positivo todo mês também. Vamos dizer também que a gente tem um saldo inicial no banco. Claro, a gente não começou sem dinheiro. Ou pode ter começado, né, gente? Mas vamos supor que é uma empresa que ela já está rodando. Então, eu tenho 50 mil reais aqui de caixa inicial. E o que vai ser o nosso saldo final? Seria o nosso recebimento menos pagamento, que dá 72 mil, mais o nosso saldo inicial, saldo final. Então, pessoal, a primeira coisa tem um descasamento. Vamos analisar item por item, recebimento de prestação de serviços. Eu criei uma matrizinha aqui que ela é muito comum, tá? E olha só, eu tenho de janeiro até dezembro aqui, e eu tenho de janeiro até dezembro aqui. Então, olha, aqui eu estou mostrando que em janeiro eu vou receber 110 mil, menos, eu já coloquei a dedução que vai aparecer no nosso extrato bancário já direto aqui no nosso cálculozinho. E esse aqui soma os dois. Então, aqui ele vai somar todos os meses aqueles valores, tá? Só que estou cobrando de uma vez, tá vendo, pessoal? Então, o valor que está lá na DRE, ele está aqui em uma vez. E aqui eu criei a mágica da análise. Eu posso colocar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, pessoal, na vida real a gente negocia, a gente dá 30 dias de prazo, a gente divide em N vezes, né? Então, vamos supor que nessa matriz aqui do recebimento de prestação de serviço, eu agora, olha, prestação de serviço eu costumo dividir em 6 vezes para o meu cliente. Ele já mudou a matriz e agora eu vejo que o nosso recebimento ele foi alterado, né? No primeiro mês eu já não estou recebendo mais os 110 mil. Os 110 mil eles vão compor essas 6 parcelas, tá vendo? E aí aconteceu para cada um dos valores ao longo dos meses que passam ao longo do ano. Já alterou aqui meu saldo, né, pessoal? Olha aqui, ó. Minha geração líquida de caixa já é negativa. Vamos ver aqui, ó, recebimentos de produtos vendidos. Eu também, ó, em 6 vezes. O que vai acontecer? Novamente, eu estou distribuindo ao longo do tempo as parcelas do que eu iria receber. O lucro continua o mesmo, ele continua intocável na DRE, mas como nós vamos receber se altera completamente, né? O que aconteceu aqui agora de novo? Pessoal, geração líquida de caixa, olha só, 66 mil negativo, 79, 52, 25. E olha o nosso saldo, ficou negativo, só está ficando cada vez mais negativo. E quando isso acontece, pessoal, como que você vai fazer para pagar sua folha no mês que vem? Como que você vai fazer a administração da sua empresa tendo saldo negativo toda mês da sua conta bancária? Então, estou te mostrando claramente, mesmo que você tenha lucro, você pode ter um caixa negativo, uma geração líquida de caixa negativa que vai acabar com a sua empresa. Vamos fazer alguns ajustes? Olha, eu também tenho um custo de prestação de serviço, né? Então, minha prestação de serviço, agora eu vou pagar, né, os PJs ou as pessoas que estão fazendo os consultores da área de finanças, tá? Ou o que seja, não importa. Então, eu vou aqui, nesse momento, pegar esses prestadores de serviço e vou tentar negociar com eles aqui uma forma de pagar eles aqui em 3 vezes. Então, olha, isso não serve somente para o recebimento, isso também serve para o pagamento. Então, óbvio, se eu estou dividindo para os outros, eu também quero pagar parcelado, tá? Vou pegar o custo do produto que eu estou vendendo e vou dividir em 6 vezes. Olha que bacana. Então, eu também estou agora diminuindo, atenuando a minha curva de pagamentos. Vamos lá? E despesas administrativas. Vamos brincar aqui? Ó, gente, é mais difícil, né? Mas vamos dizer que eu consiga fazer o pagamento
das minhas despesas administrativas em 3 vezes, tá bom? Opa, tá melhorando minha situação. Pagamento com despesas pessoais. Gente, não tem jeito. Como é que você vai deixar de pagar o seu funcionário à vista e pagar para ele parcelado? A gente não consegue negociar isso. Então, aqui, a gente não vai conseguir dividir. Imposto, supostamente, a gente também não consegue dividir. Se a gente tiver fazendo pagamento natural dos nossos impostos, né? Então, não deu certo, gente. Olha só. Aqui eu estou tendo quebra de caixa. Então, eu vou refazer minha estratégia. Eu vou vir agora nos recebimentos e vou trocar por 3x. Por mais que eu tenha um mês negativo aqui agora, eu consegui agora manter o meu saldo positivo o tempo inteiro. Olha que coisa incrível. Então, o planejamento combinado da DRE com fluxo de caixa é o melhor dos mundos aí para um gestor financeiro, tá bom? E eu fiz um gráficozinho aqui embaixo para a gente brincar e ver como se comporta isso também. Olha que bacana. Então, eu tenho aqui o lucro. Olha só, o lucro ao longo do tempo aqui, ele até está diminuindo, né, pessoal? E eu tenho a geração de caixa líquida. Eu tive um mesinho só que ele foi para o negativo. Se eu voltar para o 6 aqui, gente, na prestação de serviço, nossa, minha geração líquida de caixa fica negativa um tempão, né? E eu vejo que aqui, no meu gráficozinho de saldo final, olha lá, olha o que acontece, eu fico com saldos finais negativos. Isso aqui é insustentável. Agora, pessoal, e se tiver jeito? E se for a única forma de trabalho que eu tenho para executar a operação da minha empresa? Então, aí, naturalmente, você vai ter que pegar um capital de giro para segurar esse período de saldos negativos, de geração de caixa líquida, né? Então, esse que é o capital de giro, né? Para isso que serve. Serve para a gente conseguir fazer o giro da nossa operação, enquanto o nosso caixa está negativo. Então, um capital de giro, essa negociação, a gente tem que estar isso em mente o tempo inteiro. A gente não pode parar de olhar para a nossa exposição de caixa e quanto a gente precisa de capital de giro. Será que eu vou precisar de um empréstimo ou eu só tenho que renegociar a forma de recebimento ou até mesmo os meus fornecedores? Como que eu vou pagar eles? Tá? Então, esse é o segredo de uma boa gestão financeira. Vamos colocar aqui de novo, então, 3 vezes. Olha, talvez dê até para pagar à vista as minhas despesas administrativas, e deu mesmo, tá? Então, agora eu digo para vocês e reforço, tá bom, pessoal? Se você não toma cuidado com o descasamento da sua DRE e do seu fluxo de caixa, você pode quebrar. E é muito fácil, acontece todo dia. Então, fica atento. Você tem que ter lucro, mas você também tem que receber. Você tem que ter um ajuste do seu prazo médio de recebimento e do seu prazo médio de pagamento de forma adequada. Espero que eu tenha te ajudado, pessoal. E daqui um pouco, mais conteúdos bacanas como este aqui para você. Valeu!